Olá, vamos comentar aqui mais alguns casos repetitivos. Desta vez são temas do STJ e da TNU, sobre matéria previdenciária. E temos aqui então os temas 532 e 533 do STJ e o tema 23 da TNU. A questão submetida a julgamento no STJ era a discussão sobre a repercussão da atividade urbana do cônjuge na pretensão de configuração jurídica de trabalhador rural previsto no artigo 143 da Lei de Benefícios. E o tema número 23 da TNU era a questão submetida a julgamento era de saber se o trabalho urbano do marido ou se a percepção posterior de pensão alimentícia descaracteriza condição de segurado especial em regime de economia familiar. As normas em análise são o artigo 55 da Lei de Benefícios, que dispõe em seu parágrafo 3º que a comprovação do exercício da atividade rural, ou enfim, de qualquer período previdenciário, depende de início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, e a redação passou até por uma recente alteração já posterior a esses julgados, que diz que essa prova deve ser contemporânea aos fatos. De toda forma, já era entendimento da jurisprudência de que era necessária uma contemporaneidade mínima entre a prova documental e o período de atividade rural que se pretende provar. Temos também aqui o artigo 11 da Lei de Benefícios, que trata sobre os segurados da Previdência Social e diz que é segurado especial aquela pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, na condição de, e aí ele vem aqui na linha C e diz que também é o cônjuge, o companheiro, bem como o filho maior de 16 anos de idade, ou a este equiparado do segurado de que tratam as alíneas A e B deste inciso, que, enfim, são os que trabalham na atividade rural, que comprovadamente trabalhem com um grupo familiar respectivo. E o parágrafo 1º desse artigo diz que entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem utilização de empregados permanentes. E o parágrafo 9º diz que não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, salvo as exceções que ele traz nos incisos. Então, por essas normas aqui, a gente já vê que para ser segurado especial é necessário que a atividade rural seja imprescindível à subsistência do núcleo familiar. E o artigo 143 da Lei de Benefício dispõe que o trabalhador rural, ora enquadrado como segurado obrigatório no regime geral de previdência social, na forma da linha A, do inciso 1, ou do inciso 4 ou inciso 7 desta lei, pode requerer aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo durante 15 anos, contados a partir da vigência desta lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício, que a carência, no caso, é de 15 anos. Então, vamos lá para a análise desses temas. Começando aqui pelos temas 532 e 533 do STJ, foram julgados pelo mesmo recurso especial. Chegou à conclusão, na análise, de que a lei de benefício prevê apenas a exclusão do membro que exerce atividade urbana. Eu li lá o artigo 11 e no parágrafo 9º fala sobre a exclusão apenas do membro que tem outra fonte de rendimento. Portanto, ainda que se mencione a necessidade da atividade rural como imprescindível à subsistência do núcleo familiar, mas o artigo 9º, o parágrafo 9º,
Aliás, ele dispõe que pela exclusão apenas do membro que exerce essa fonte, que tem essa outra fonte de rendimento decorrente de outra atividade, portanto de uma atividade urbana. E considerou também que a jurisprudência do STJ tem flexibilizado a necessidade de comprovação da atividade rural e também considerou que a necessidade de comprovação material em nome próprio do próprio requerente quando outro membro da família passa a exercer atividade urbana. Portanto, se é o caso, por exemplo, de a mulher que tem um marido que tinha a documentação da atividade rural no nome dele, por exemplo, uma DAP, né, uma declaração de aptidão ao PRONAF, foi emitida em nome do marido, e a mulher usava essa prova por ser integrante do núcleo familiar. Inclusive, a gente tem aqui vídeos comentando isso aí, que é aqui entendimento do tema número 18 da TNU, já tem vídeo aqui no canal. Então, se concluiu que se o marido passa a exercer uma atividade urbana, a partir de então, esse início de prova material dele já não pode mais ser estendido em favor da esposa, certo? Ela vai precisar de usar um documento em nome próprio. E vamos passar agora à análise feita no tema 23 da TNU, e no caso lá, houve uma discussão sobre a influência da atividade urbana do cônjuge na caracterização do regime de economia familiar e referiu precedentes judiciais que consideram que o trabalho urbano de um dos cônjuges não descaracteriza por si só o regime de economia familiar. Portanto, foi naquela mesma linha que eu já mencionei nos temas 32 e 533 do STJ. E, no caso, também considerou já o entendimento sumulado da TNU, da súmula 41, no sentido de que a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica por si só a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto. Então, temos aqui as seguintes teses fixadas. No tema 532, o trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não descaracteriza por si só os demais integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias ordinárias. O tema 533 diz que, em exceção à regra geral, a extensão de prova em nome de um integrante do núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana. E o tema número 23 da TNU fixou que a condição de segurado especial em regime de economia familiar não é descaracterizada pelo trabalho urbano do marido da autora ou mesmo pela paga posterior de pensão alimentícia em razão de separação. O tema 23 da TNU, você vê que incluiu mais um ou outro elemento aí, que é a questão de um alimento posterior. Né? Então, essa questão da existência de uma outra fonte de renda, no caso da pensão alimentícia, por si só, ela não descaracteriza a qualidade de segurado especial da mulher que venha receber essa pensão posteriormente à separação. E tudo isso aqui está resumido também em mapas mentais, que eu tenho esse mapa mental de todos os julgados de matéria previdenciária, STF, STJ, da TNU, e tenho aqui essa parte em que eu comentei, em que estão esses comentários sobre o início de prova material. Alguns deles já tem aqui os vídeos do canal, né, com o link aqui. E temos aqui todos esses julgados, enfim, de que é necessário o início de prova material, que há uma flexibilização no caso do salário maternidade, que é possível a utilização do início de prova em nome de terceiros do núcleo familiar, salvo no caso aqui da atividade urbana posterior, que aí já impede o uso desse início de prova material, né? Então,
E esse mapa mental, que além dos casos de previdenciário, também tem os das outras matérias que eu venho comentando aqui no canal, esses aqui eu estou desenvolvendo na medida em que eu vou publicando os vídeos, como tributário, administrativo e por aí vai. Esses mapas estão disponíveis para os alunos do meu curso de Informática Aplicada. Vou colocar aqui um QR Code, para caso vocês queiram conferir o curso. Também tem um link na descrição. E essa condição de acesso pelo curso, ela existe para as turmas atuais. Não sei se vai continuar assim para turmas futuras, porque eu pretendo passar a oferecer esses mapas mentais em separado no futuro, certo? Encerramos por aqui e até a próxima.